Olá, meu aluno! Redação FUVEST. Há um mês estamos da redação da FUVEST. Vamos fazer uma boa preparação? Primeiro, você tem que entender como se dá a grade de correção e como a FUVEST escolhe os seus temas, como ela elege os seus temas, em quais áreas do saber ela transita. Vamos perceber aí, primeiro, a grade de correção, olhar bem para a grade de correção, quais são os eixos que a FUVEST seleciona no que ela chama de grade de correção. Então, grade de correção, primeira parte, depois verificar aí quanto aos temas. Redação FUVEST. Analisando a grade de correção. Primeiro, os corretores olharão para o item primeiro, desenvolvimento do tema, organização do texto dissertativo, argumentativo. Então, a sua redação não pode ser linear, não pode ser expositiva. A segunda parte, eu chamo a atenção demais para essa segunda parte, o segundo eixo, que é a coerência e a articulação das partes. Então, são dois saberes que são mobilizados nesse segundo critério. Coerência, evidentemente, tem a ver com a realidade, não é? Coerência interna também, mas principalmente a articulação das partes do texto. Hoje eu vou dar uma dica muito grande dessa articulação das partes do texto, nesse estudo que eu fiz com as melhores redações da FUVEST nesses últimos anos. E depois é a correção gramatical, aquela coisa de sempre. O que você deve ficar bem atento? Há duas partes hoje. A primeira parte, que diz respeito ao desenvolvimento do tema, a organização do texto dissertativo argumentativo, e aqui nós chamamos atenção para adequação ao gênero. Óbvio, uma dissertação, não é? Dentro do seu gênero dissertativo argumentativo. Adequação ao tema, sempre, não é? O tema, ele é importante, o aluno tem que ficar bem atento quanto ao tema para evitar qualquer tangenciamento. Portanto, olho vivo. Quando esta tiver uma coletânea, e sempre a FUVEST está trabalhando nesses últimos 5 anos com coletânea, o aluno deve ser capaz de ler, relacionar adequadamente os textos que a integram com o repertório. Todos nós sabemos. A FUVEST é conteudista. O repertório torna-se essencial, mas um repertório bem articulado. Bem, esta é a grade, chamo a atenção de você para a grade, e no final da minha aula vou dar aí uma dica para você sobre essa articulação de textos. Vamos olhar um pouquinho para a temática, como a FUVEST organiza seus temas? Se nós pegarmos de 2020 a 2010, então nós tivemos o ano passado o papel da ciência no mundo contemporâneo. Perceba bem que a FUVEST, ela transita entre as diversas áreas do saber, mas sempre mirando um conteúdo de atualidade. Em 2020, o ano passado, ela mirou, então, para a área da ciência, a relação da ciência com o mundo contemporâneo. Então, o aluno poderia explicar e aprofundar bem nessa relação positiva e a relação negativa também que nós temos em se tratando da relação do papel da ciência com o mundo contemporâneo, com a atualidade. 2019, ela já entrou numa temática, a importância do passado para a compreensão do presente. Você percebe até aqui, se parássemos 2020 e 2019, você sempre vai mirar uma coisa. A FUVEST olha para a atualidade. Ela vai organizar os seus temas, mas com a perspectiva, com a visão sobre a atualidade. Bem, e outros temas? 2018, ela olhou para o mundo da arte. Devem existir limites para a arte? Mais uma coisa que você está a perceber. Nós tivemos 2 anos que veio por meio de uma frase afirmativa, não é? O papel da ciência no mundo contemporâneo. A relação entre o passado e o presente. E aqui nós também temos que mirar que a FUVEST gosta também de fazer perguntas, não é? Então, quando nós trabalhamos a pergunta da FUVEST, a sua posição, a sua resposta deve estar muito bem clara, muito bem organizada, tal como nós já aprendemos numa redação de Unesp. O homem saiu da minoridade dentro de um plano aí da filosofia, né? 2016 ainda nessa temática da filosofia, 2015 olhando para a sociedade brasileira, essa segregação espacial,
2014, pensando nos jovens, não é? Como as gerações, não é? Como os jovens, as gerações jovens encaram os idosos, essa relação entre gerações. 2013, o consumismo. 2012, participação política indispensável ou superada? Não tem como ficar em cima do muro. Tem que dar aquela resposta direta, clara e, evidentemente, discutir e construir bons argumentos articulados para defender a sua posição. 2011, o altruísmo e pensamento ao longo prazo. Ainda tem lugar no mundo contemporâneo, então é um tema que se enquadra bem nesse eixo subjetivo, né? Eixo da filosofia. E o mundo por imagens, 2010. O mundo por imagens. Nós tínhamos a coletânea nessa época, foi muito reduzida, então é um tema muito subjetivo. Digo assim para você, então, que em se tratando da FUVEST, nós devemos mirar, nesses últimos anos, para uma pegada de tema mais social, mas não posso me esquecer que a FUVEST tem toda essa história de transitar por várias áreas do saber e até dentro de um tema metafísico, né, abstrato, que você também deve se preparar. Finalizo a minha aula chamando a atenção de um detalhe para você fundamental. Tema, dissertação. Dissertação argumentativa e articulação. Articulação das partes do texto. Eu vou dar um exemplo para você. Então, esse estudo que eu fiz da última redação 50 da FUVEST é para mostrar para você o que a FUVEST chama como articulação das partes do texto. Nenhum conhecimento, nenhuma informação está solta no texto. Você não trouxe, não decorou lá um repertório cultural e colocou aí dentro. Não tem nada a ver com o Enem. É por isso que tudo que você colocou na introdução, no segundo, no terceiro, no quarto, tudo se articula coerentemente. Então é importante você mirar justamente nesse padrão da FUVEST. Padrão de correção e, evidentemente, o padrão da temática, pensar tema social. E agora, para encerrar, eu só posso dizer uma coisa para você. A FUVEST mira o aluno que está antenado com os acontecimentos da sociedade contemporânea. Então, a visão da FUVEST é o hoje, é o aqui e agora, é o presente, mas um presente que nasce envolvido por múltiplas dimensões, sejam científicas, políticas, educacionais e da própria cidadania. Até mesmo porque, em se tratando da cidadania, que é um tema fundamental também para a FUVEST, porque ela mira essa construção do homem na sociedade, você não pode se esquecer, meu vestibulando, você não pode se esquecer de que, quando nós falamos em a pegada que nós falamos da pegada sociológica, né? A FUVEST adora mirar a sociedade também pelo viés sociológico, pelo viés do homem dentro desse contexto. Você não pode se esquecer, não é, desse conhecimento de atualidade, sobretudo na época em que nós vivemos. E qual época que nós vivemos? Uma época marcada pela construção social de subhumanidades, a construção social de vidas precárias. Algumas vidas convivem com mais precariedades. Algumas vidas com mais vulnerabilidades, porque nós estamos dentro de um contexto. Um contexto em que a saúde da economia passa a ser mais importante do que a saúde do cidadão. E quando nós olhamos para esse contexto, nós miramos um mundo diferente. É como se nós estivéssemos pensando pelas lentes de Rosa Luxemburgo, quando ela afirmou: devemos sonhar, lutar com um mundo em que nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, mas totalmente livres. E a questão da liberdade é uma questão que perambula
na prova da FUVEST. Fica comigo, voltarei discutindo algumas ideias a mais para a prova da FUVEST. Dá um like, volto já, FUVEST na cabeça, uma redação mais filosófica, e é o que nós vamos seguir.